Bora lá, então. Bora lá para a gente mais uma aula aqui da nossa mentoria na advocacia civil. Eu quero agradecer a presença de todos, de todas, desejar-lhes uma boa noite, desejar-lhes um bom curso. Antes de qualquer outra palavra e passar para o Rafael, eu quero aqui agradecer a Roberta, que foi uma das idealizadoras dessa mentoria, em conjunto com a Comissão de Direito Civil e Processo Civil, com o objetivo exclusivo de trazer um conteúdo prático em determinados pontos que causa a dor no jovem advogado, ou mesmo no advogado que está passando por esse momento de transição, né? Nós estamos enxergando o momento sob dois aspectos. Nós temos o aspecto da jovem advocacia, aquele que acabou de pegar a carteira e está se lançando ao mercado, e essa nova advocacia denominada 4.0, advocacia 5.0, uma advocacia empreendedora, e o nosso objetivo é de realmente trazer subsídios para que possamos aí elevar o nível da nossa advocacia, trazer algo mais consistente. Evidentemente, não conseguimos esgotar os assuntos, porque eles são por demasiadamente extenso, né? Mas assim, o nosso objetivo, é um pontapé inicial, estamos abertos aí para os feedbacks, estamos abertos para qualquer sugestão, você pode aí mandar a sua pergunta. Deixa eu perguntar aqui, ô Rafa, dentro da dinâmica da aula, pode te interromper, a gente pode fazer um bate-bola, como é que você vai conduzir? Pode ser feito dessa forma? Cara, boa noite a todos vocês aí. Assim como todas as aulas, vocês não só devem, como é uma obrigação nessa aula, interromper, viu? É uma obrigação. Maravilha. Eu quero dar a palavra aqui rapidinho para o doutor Fabiano fazer umas considerações também, nosso vice-presidente da Comissão de Direito de Família. Aliás, apesar que eu comecei hoje, aguenta aí, Fabiano. Vou passar primeiro para as damas aqui, a Roberta, né? A Roberta, tudo bem, é tudo moderno, tal, não sei o quê, mas vamos um pouco de cavalheirismo ainda à moda antiga, primeiras damas. Bora lá, então. Gente, boa noite a todos, né? Todas. Aqui algumas pessoas que já estão vindo nessa mentoria, outros que estão chegando, sejam muito bem-vindos. A nossa sala, né? Eu falo que a nossa sala é a nossa casa virtual. Aproveitem os cursos da ESA, aproveitem as comissões e as lideranças das áreas que nós temos dentro da UAB Itaquera. E sejam todos, eu vou ser breve, porque o Rafael tem muito conteúdo. Então, para a gente poder já iniciar aí com tudo, tá bom? Aproveitem, gente. Um abraço. Obrigado, Roberta. Valeu por todo o apoio aí. Fabiano, aquelas considerações, meu irmão. Ótimo, boa noite a todos os advogados e advogadas que estão conectados conosco, né, presentes para mais essa mentoria promovida pela Comissão de Direito Civil e Processo Civil, em conjunto com a ESA, em conjunto com os acadêmicos do direito e cultura e eventos. Também sendo muito breve, né, semana passada a gente iniciou a nossa mentoria com 2 palestras que foram de suma importância, né, para quem participou, e tenho certeza que hoje não será diferente, né? O ilustre professor Dr. Rafael Apolinari lá palestrar sobre as estratégias para empreender na advocacia civil. E nós sabemos que na área civil, igual às demais áreas, a gente também tem os nossos desafios, tanto para quem atua na área quanto para quem está iniciando. E se tem os desafios, né, a gente também tem as estratégias para sobrepor a esses desafios, que hoje será muito bem ministrada, ensinada pelo nosso ilustre professor. Portanto, fiquem conectados conosco, né, e desejo aí uma boa palestra para todos nós. Valeu, Fabiano, obrigado. Então, Tamo junto, já estamos aí com
12 minutos aí. Rafa, é contigo, meu irmão. Vamos seguir em frente aí. Se puder, fiz um segundo pedido aí, se conseguir deixar eu entrar também. Eu ainda tenho 14 minutinhos aqui, dá para a gente explorar um pouco o computador. Tá liberando, Rafa, já tá aqui. Então, Acho que já te Tá adicionei. aparecendo, tá aparecendo duplicadinho aqui. Uai, tá aparecendo, tá conectando, enfim, deixa aqui, já já a gente vê. Tá sem som Bom, ainda. vamos lá. O meu tá sem som? Esse outro tá sem som, Ah, ele tá com tá. algum problema de conexão. Tranquilo. Bom, vamos lá. Quero agradecer mais uma vez o convite da OAB Itaquera. Agora foi. Peraí. Só colocar aqui. E a gente vai tentar fazer um negócio aqui. Aí. Beleza, vamos lá. Então, conforme eu estava falando para vocês, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado porque sou muito grato, né? Eu tenho participado de vários eventos aqui pela OAB Itaquera e a advocacia de Itaquera tem me recebido de uma forma muito incrível, né? De uma forma muito carinhosa. Para quem não sabe, eu sou esposo da Simone, né? Conhecido como marido da Simone. E aí eu fico muito feliz porque eu vejo assim que quando a OAB promove esse tipo de evento, mostra que nível eu quero chegar, né? Move algumas situações. Então, se você for parar para pensar, hoje a minha aula tem o menor número alcançado até aqui. Por quê? Porque, infelizmente, a advocacia ela não entendeu ainda a necessidade de trabalhar alguns temas que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Então, quando o Ezequias falou, Rafa, eu queria muito colocar tema sobre empreendedorismo, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, como atrair as pessoas para que elas possam entender, né? Entender o real significado, a real importância e como vocês podem utilizar as estratégias de empreendedorismo para crescer a advocacia de vocês. Então, aqui a gente vai falar sobre vários aspectos de empreendedorismo que provavelmente a faculdade não te ensinou, provavelmente você talvez não pratique muitas coisas do que eu vou falar aqui, mas eu espero que depois dessa aula você comece a praticar, tá? E aquele que já pratica, que possa aprimorar o que já está fazendo. Então, mais uma vez, quero agradecer, né, a OAB Itaquera, agradecer ao Dr. Ezequias pelo convite, a doutora Roberta, né, o convidou, e todos os demais membros. Quero mandar um abraço especial para a Ana Carol, para a Ana Carolina, que está aqui também. Eu vi que o doutor Eliandro tinha entrado, está aí também. E a doutora Ioná também, que já foi membro de outras aulas conosco, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente começar aqui, vamos começar pelo começo, né? Se eu fosse começar pelo começo, eu quero fazer uma pergunta que talvez seja um pouco óbvia, mas eu quero porque eu perguntei para si e ela ficou meio na dúvida sobre a resposta. Vocês sabem a diferença entre a palavra civil e a palavra cível? Quem arrisca aí? Não tem nada a ver com empreendedorismo, tá? É só uma curiosidade mesmo. Alguém pode participar? Ninguém? Caracas, hein? Vocês Todo mundo estão. tímido, Isso tudo é medo? Oh, meu Deus, viu? Essa galera. Cadê essa galera ousada de Itaquera, viu? A palavra civil, ela é oriunda
do direito civil que decorrem de direitos da pessoa física. É como se o direito civil fosse a espécie, né? É o que trata, é o que protege. O direito civil é a ferramenta que aplica o direito civil. Então, nós temos os direitos das pessoas. E aí, o direito das pessoas, ele é aplicado, né? É a ferramenta aplicada por meio do direito civil. Então, por isso que existe o advogado para exercer as funções na área civil. E aí, eu quero refletir com vocês. O Dr. Fabiano, ele faz a área de família, né? Se eu não estiver equivocado, é isso que o Ezequias mencionou ou não? Ou estou errado? Não, doutor Rafael. Não? Desculpa, então, eu entendi errado. Ele é consumidor. Consumidor, desculpa. Tenho, sim, então, sim. Focado mais vamos lá, era só para ver se você estava acordado. O Dr. Fabiano, então, ele é uma área dentro do direito civil. Por quê? Porque ele protege o direito das pessoas. Então, acho que dentre todas as que a gente vai mencionar aqui, o direito do consumidor é uma das mais interessantes e uma das que estão em ascensão cada vez mais, porque nós vemos que, eu vou mostrar para vocês algumas páginas aqui que você consegue fazer um quadro comparativo para você identificar, por exemplo, se as empresas elas estão cumprindo, né, com o direito dos consumidores, né? E aí como você pode criar estratégias para tal. E dentro do que nós vamos falar, eu vou abranger dois perfis, né? A atuação na área pessoa física e a atuação na área da pessoa jurídica. Então, eu vou compartilhar com vocês duas vertentes. Nós não vamos falar só sobre a pessoa física, mas também sobre a pessoa jurídica e como você pode criar assessorias na área da pessoa jurídica e criar uma recorrência para o seu escritório. Então, você vai criar cash, money, grana, mês a mês, beleza? Só que antes de começar tudo isso, a gente precisa trazer alguns conceitos básicos, né, para a nossa aula, que não estão no direito, né? Então, volto a dizer, talvez você não estudou na faculdade e você está aprendendo isso na marra, né? Porque aquele que não estuda essas outras habilidades, ele acaba que fica perdido. Então, acho muito legal quando você fala sobre o direito civil, né? Seja ele dentro da área de família, seja ele dentro da área de consumidor, seja ele na parte contratual, seja ele em qualquer que seja o tipo, seja numa recuperação judicial, por exemplo, falências e tudo mais. E só que assim, o direito puro e simples, ele sem uma estratégia de aplicação, ele é só um conteúdo. Estou errado ou não? Então, é óbvio que se você sabe o direito, mas você não sabe como aplicar o direito, o que isso quer dizer? Que ele é só um conteúdo. Então, o grande pulo do gato, e que nós vamos falar isso aqui nessa aula hoje, é como você pega o direito prático, o direito material, e você conecta com as estratégias de empreendedorismo e faz com que esse conteúdo chegue no seu público final, qual seja a pessoa física ou a pessoa jurídica. Quem aqui quer fazer honorários nos próximos 4 meses? Manda um sinal aí, um joia, um eu, levanta a mão, dá um grito. Percebi que quase ninguém quer, né? Então 500 tá de boa, mil, 500 mil, 500 mil. 500 mil é a meta, Até 500 mil. E igual, como diria a Dilma, na hora que bateu a meta, né? Você, né? Não lembro, mas dobra a meta, né? Olha lá, cível significa tudo aquilo que é relativo ao cidadão. Você tem uma meta, depois que a gente cumprir a meta, dobra a meta. Depois que a gente dobrar a meta, aí tipo depois isso. dobra de novo. Então, é isso, viu? Então, ó, se você pegar aqui, ó, no bate-papo, teve alguém que respondeu certo lá, ó.
A Daniele mandou a resposta certa, merece os nossos parabéns. Então, para a gente começar, vamos começar pela parte básica, né? Se eu perguntar para vocês, o que é o empreendedorismo? O que é? O que é? Muitas pessoas podem pensar, sei lá, empreender, trazer vários conceitos, né? Mas empreender nada mais, nada menos do que você criar ou aprimorar algo. Então, o que é o empreendedorismo? A Daniele já respondeu ali, estou gostando de ver, a Daniele vai ser a nossa membro mais participativo aqui. Então, o que é o empreendedorismo? Nada mais, nada menos do que você criar ou aprimorar algo que já existe. Então, na advocacia, como diria aquela velha aquela velha máxima, né? Nada se cria, tudo se copia ou se aprimora, né? Isso é uma base de empreendedorismo. Então, falar que você cria uma tese jurídica hoje, vocês concordam que é algo que é muito difícil? Nossa, eu criei uma tese jurídica. Não estou dizendo que é possível, né? Olha lá, tira o S da crise, fica CRI. Então, se você for parar para pensar hoje, você não precisa. Cara, por que as pessoas, não sei porque advogado tem tanto desejo de criar as coisas? Não precisa. Pega o que está dando certo, traz para a sua realidade e aplica. É muito mais fácil, muito mais rápido. O tempo que você demora para criar uma tese leva muito tempo. E quando você para pesquisar, aquela tese já foi aplicada por alguém. Então, sempre tem alguém que já fez algo. E aí, quando a gente vai para a advocacia no Brasil, se eu pegar, por exemplo, na OAB Itaquera, que nós temos aí 3.000 advogados, mais ou menos, 3.500 advogados. Quantos advogados tem CNPJ? Quantos advogados têm uma sociedade unipessoal? Quantos advogados têm realmente a parte aplicada, né, como uma empresa? Vocês têm noção? 5%? Olha lá, a Daniele mandou aqui, ó. Mas aí seremos repetidores do direito e a hermenêutica, a exegese. Cara, primeiro, a hermenêutica e a exegese provavelmente não vai te deixar rico, tá? Já estou deixando isso aqui claro. Eu vim aqui para quebrar tabu, tá? Eu vim aqui para quebrar esse pensamento que a gente precisa falar difícil, que a gente, primeiro, se você falar hermenêutica, exegese, aí para o seu cliente, para mim, eu já vou pensar, cara, eu não sei nem o que ela está falando. Não lembro disso, entendeu? E, tipo assim, não tô nem aí. Por quê? Rafa, pode falar. Posso fazer um recorte nesse ponto aí? Pode. É algo para se pensar. Eu não quero atrapalhar a sua aula de forma alguma. E quando Não, traz, você tem toda a é liberdade. justamente isso que o Rafa tá trazendo, que é o quê? É de quebrar. Uma coisa é a competência para empreender, outra coisa é a competência técnica, que é natural. E quando a gente está falando de estratégia, é o calcanhar de Aquiles, onde a gente precisa buscar o cliente e trazer para dentro do nosso escritório. Aí a hermenêutica e exegese vai ser para dentro dos tribunais. Então, essa dicotomia do profissional do direito, ele não pode descuidar de nenhuma ponta. Então, a gente se preocupa mesmo com a dialética, com a palavra e tudo mais, e esquece do outro. Então, é esse o ponto. O ponto aqui é a gente realmente pegar essa questão do empreendedorismo, criar e arrebentar. Exato. Porque assim, ó, o que eu vejo, né? Quero deixar muito claro, né? Porque se eu fosse falar sobre o direito civil, eu teria que trazer tudo isso que você está falando, questões técnicas, atuação nos tribunais, isso aqui. Essa não é a minha finalidade aqui hoje. A minha finalidade é mostrar para vocês, porque nas outras aulas vocês já estão aprendendo sobre conteúdo técnico, né? A minha ideia é vir aqui e mostrar para você. Hoje, se você pegar dentro das maiores empresas, né? Rafa, vamos usar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, para quem não sabe, ela foi criada com base numa receita de um farmacêutico, né? Então, era um cara que ele sabia sobre alguns ingredientes, ele criou um xarope e vendeu para um colega farmacêutico.
E aí aquele farmacêutico aprimorou aquela receita e fez a Coca ser, né? Hoje, é claro que a Coca ela foi aprimorando, né, com o tempo, mas ela veio de uma receita de xarope, né? E aí ela foi aprimorada e tudo mais. Se vocês pegarem a história do McDonald's, por exemplo, eu estou trazendo fora, mas aí eu vou trazer para dentro da advocacia. O McDonald's ele foi criado, ele é o que é hoje, porque um belo dia um cara, um vendedor, viu uma grande oportunidade, um grande potencial em pessoas que faziam lanche muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês têm que começar a observar, e a gente vai chegar até Itaquera, a gente vai chegar até a Zona Leste. O Ezequias me pediu para falar sobre a região, sobre a Zona Leste em específico, mas a gente não vai se restringir. E aí eu vou trazer um pouco do marketing. Para você que ficar até o final, eu vou pegar a aula que vocês teve sobre marketing. Eu não assisti a aula inteira, mas eu vou trazer alguns insights sobre marketing que você pode aplicar na sua advocacia, que aí você vai entrar na parte de encontrar os seus clientes e realmente ter essa parte de empreender. Então, o que eu estou querendo dizer com você? Quando você pega um advogado que não tem uma mentalidade empresarial, que não tem uma mentalidade empreendedora, o que acontece? Ele sofre. Por quê? Porque ele fica muito fechado dentro do escritório dele, ele fica muito pensando só, nossa, como eu tenho que fazer um bom processo, como eu tenho que ter uma boa atuação na audiência, como eu tenho que ter uma boa atuação aqui, falar difícil, falar complexo. Só que isso daí já é algo que está ultrapassado hoje em dia. Você tem sim que ser um especialista, né? O Dr. Fabiano falou que é especialista na área do consumidor, então você sim tem que fazer uma petição de excelência, você sim tem que saber falar com o seu cliente, você sim tem que saber atuar, né, numa audiência, nos tribunais e tudo mais. Mas para que até que você chegue nesse direito material, a gente tem que dar 2 passos para trás e entender do que adianta eu ser muito bom tecnicamente e não ter um cliente. Entende? E aí que entra o empreendedorismo. Porque se você não tem cliente, consequentemente, você não tem atuação do seu direito. Então, esse é o ponto. Eu tenho que entender como que eu faço para atrair clientes, como que eu faço para ter clientes, como que eu faço para gerir o meu escritório, para ter um escritório, como que eu faço para ter receita recorrente, para depois eu pensar, agora eu tenho um cliente, o que eu faço com ele? Como eu aplico o direito material? Como eu aplico o direito processual? Então, primeiro você pensa, eu tenho cliente? Não, não tenho. Então, tipo assim, cara, vamos sair da caixa, vamos sair do seu quadrado aí, vamos encontrar esses clientes, e aí depois você faz uma boa atuação. Até porque dentro de um escritório, ele pode ser dividido entre uma área financeira, administrativa, uma área comercial e uma área jurídica, que é a área técnica. Então, se você hoje está dentro do seu escritório e você faz as 3 partes de um escritório, não estou dizendo que você está errado, jamais, quem sou eu para criticar? Mas eu começo a desafiar você a encontrar pessoas que são melhores na parte comercial, que são melhores na parte técnica. É você começar a reconhecer quais são as suas habilidades. Então, quando a doutora Daniela falou assim, sobre a hermenêutica, cara, por que eu falo que para mim pouco importa? Porque eu sou vendedor, entendeu? Eu sou o cara que trago dinheiro para o escritório. Eu não sou o cara que executa. Então quer dizer que você não é advogado. A minha OAB é 368 e 337, eu sou advogado. A diferença é que eu aprendi soft skills diferentes da advocacia. Então, hoje eu exerço outras habilidades que a advocacia não me deu. Entende? Então, é isso que eu quero provocar em vocês. Então, se você não tem um CNPJ, aconselho você a abrir lá uma sociedade unipessoal, caso você seja sozinho, né? Depois eu posso compartilhar com a Ezequias uma contabilidade digital, parceira nossa. E como que você faz para empreender? Primeiro passo, atitude. Ezequias, vou te falar uma coisa sobre a minha vida. No começo, eu não fui empreender, eu não fui advogar porque eu gostava. Eu fui advogar porque eu precisava. A minha mãe tem depressão, eu tinha uma irmã pequena e eu tinha que pagar as contas de casa. Então, eu não tinha escolha, eu tinha que fazer. E muitas vezes tem pessoas aqui na sala que passam pela mesma situação que eu.
Então, lá atrás, eu tinha contas para pagar. Lá atrás, eu tinha família para cuidar. Então, eu não tinha a opção de, será? Não, eu tinha que fazer. E aí, quando você começa, é tudo por uma atitude do quê? De querer vencer na vida. O grande problema é que a gente fica assim, a gente fica olhando as pessoas ao nosso redor. Então, a gente fica olhando para advogados que não prosperaram. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não quero que vocês respondam, porque talvez isso vai te colocar numa sinuca de bico, uma situação chata. Mas dentro da OAB Itaquera, só pensa, tá? Só pensa. Dentro da OAB Itaquera, quem é o advogado mais foda que você conhece? Dentro da OAB de Itaquera, quem é o advogado mais foda que você conhece? Foda no sentido, é bem sucedido, tem um bom escritório, tem clientes, tem uma carteira de recorrência, tem expressividade no mercado, é reconhecido. Então, assim, se eu for parar para fazer essa pergunta agora, agora a gente pode falar, que a gente não vai citar nomes. Ezequias, você conhece mais do que 10 advogados foda na OAB Itaquera? Não. Você conhece, doutor Fabiano? Não, doutor Rafael. Por que dentro de um universo de mais de 3.000 advogados, nós não temos 10 advogados foda dentro de uma subseção? Aí são perguntas que a gente tem que começar a fazer. E a iniciativa do Ezequias, quando ele quis fazer esse evento, é justamente isso. E quando eu falo você ser foda, doutora Karina, doutora Ellen, doutora Ana, doutora Ioná, doutora Elisângela, a Cíntia, a Ana, a Raquel, a Elisângela, enfim, todo mundo que está aqui, não é você ganhar mais dinheiro do que os demais. Não é isso, não é sobre dinheiro, mas é você se sentir realizado dentro da sua profissão. Porque hoje, se você não tem condições de ter uma boa carteira de clientes, se você não tem um escritório que você sonhava, se você não tem recorrência, se você está vendendo o almoço para comer a janta, tem alguma coisa errada. Aí entra o primeiro passo que eu falei para vocês, é o que? É ter atitude. Então, é ter a atitude do quê? Vou mudar, vou buscar, vou me destacar, vou fazer diferente. Se está todo mundo fazendo a mesma coisa, o que você tem que fazer? Diferente. Eu falei isso na mentoria ontem. Estava tendo uma mentoria com um grupo numa comunidade que a gente tem, eu falei assim, gente, está todo mundo fazendo a mesma coisa, cara, começa a pensar que está errado. Porque o óbvio é o que todo mundo faz. Agora, o que não é óbvio, por exemplo, vocês não esperavam que eu estaria sem terno na aula. Isso era muito óbvio, todo mundo achou que eu ia estar de terno, vamos ser sinceros. Porque, um advogado, ele tem que estar de terno. Mas eu nunca vou ser óbvio. Por quê? Porque o óbvio é o que todo mundo faz. É o oceano vermelho que a gente chama, né? Agora, quando você quer navegar sobre novas oportunidades, sobre novas perspectivas de mercado, você tem que ir para o oceano azul. É onde quase ninguém está. Faz sentido isso? Então, hoje, a gente precisa o quê? Utilizar ferramentas que são facilitadoras. Né? E quais são algumas... a doutora Daniela falou que está confuso. Me fale o que está confuso, talvez eu tente deixar não confuso a sua cabeça. E a ideia é que você saia daqui bem confuso, tá? Então, se você está confuso, é porque eu estou no caminho certo. Quais são os tipos de inovações que o mercado jurídico trouxe? Por exemplo, essa ferramenta que nós estamos utilizando agora é uma inovação ou não? Quantos eventos antes da pandemia, doutor Fabiano, você participou de forma online? Olha, doutor, assim, sincero, nenhum. Por quê? Porque não se falava sobre isso. Perfeito. Quantas audiências você fez de forma online antes da pandemia? Nenhuma também. Porque não existia, entendeu? Não existia. Então, você entende que o mercado ele se adapta. O mercado se adapta ao quê? À atualidade. Entendeu? À atualidade. Então, antes da pandemia, era natural que tudo fosse presencial.
E aí, hoje, virou o quê? O contrário. Hoje, nós trabalhamos muito mais a parte online, como, por exemplo, esse evento. Se o Ezequias tivesse convidado todos vocês para se encontrar na casa da advocacia, tenho certeza que muitas pessoas ficariam resistentes. Porque falam, não, é mais prático, né? E fazer um online aqui é muito mais fácil e tal, não sei o quê. Entende? Então, a gente tem que se adaptar ao novo mercado. Então, hoje, prospectar cliente, por exemplo, de forma online, é uma nova realidade. Tenho certeza que vocês têm clientes e atendem clientes de forma online. E, às vezes, não são clientes nem de Itaquera. Eu conheço advogados que têm clientes fora do Brasil, têm clientes em tudo que é lugar. Então, assim, é uma nova realidade, é um novo momento, né? E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, a esse novo momento. E aí, eu quero trazer para vocês um último ponto aqui sobre essa parte inicial, sobre a questão mais técnica do negócio, né? A parte mais chata, que é o que as pessoas, muitas vezes, elas não gostam. E aí, depois a gente vai para uma atuação mais prática, né? Onde a gente pode discutir algumas estratégias mais de negócio, como a gente pode aplicar na sua advocacia. E aí eu vou provocar vocês para que vocês falem um pouco como que vocês estão trabalhando hoje e como que a gente pode modelar, né, para algo que faça mais sentido. Alguém aqui na sala já fez um plano de negócio? O doutor Ioná provavelmente já escutou falar, porque a gente já falou, né, na sala. Mas alguém aqui já fez um plano de negócio para sua advocacia? Alguém aqui sabe o que é um plano de negócio? Legal. Uma pessoa falou que fez. Então, assim, o plano, a Raquel falou que não, comecei com você, mas preciso, né, a doutora Ioná falou que já começou. Então, assim, basicamente, um plano de negócio é onde você vai identificar e vai começar a sua advocacia, né? A gente vai começar a visualizar ali alguns pontos. Depois eu posso mandar para o Ezequias um modelo para vocês preencherem. Mas, basicamente, você vai passar por alguns pontos ali, como, por exemplo, quais são os seus parceiros estratégicos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Na área civil, qual que é um parceiro estratégico, por exemplo? Vamos dar um exemplo, a área consumidor, tá? Pegar o doutor Fabiano aqui. Doutor Fabiano, qual que seria um parceiro estratégico na sua advocacia hoje? Alguém que você utiliza para atrair novos clientes. Deixa eu desabilitar aqui. Um parceiro estratégico? Olha, deixa eu só tirar aqui. Eu utilizo muito a internet. Uhum. As redes sociais é um parceiro estratégico. Seria o meu principal parceiro. É o ramo que eu mais trabalho mais, que mais tenho a aquisição de cliente, e a igreja que eu faço parte também seria uma segunda, vamos dizer assim. Posso usar a igreja como exemplo? Pode. Então, quando a gente fala aqui sobre os parceiros principais estratégicos, né, vamos trazer mais pro outbound, né, que é a estratégia mais offline. Quando você pega ali, por exemplo, igual o Fabiano falou, a igreja, o que o Fabiano poderia fazer? Vamos supor, eu quero convidar, né, quero fazer uma palestra na minha igreja, certo? Então, vamos supor, eu estou vendo ali que dentro da minha igreja eu tenho vários membros lá, certo? E aí eu chego lá pro meu padre, pro meu pastor, meu líder religioso, e falo para ele assim, olha, vamos fazer uma palestra informativa aqui para as pessoas, para que elas possam saber quais são os principais direitos dela. E aí eu vou trazer quais são os principais direitos hoje. Por exemplo, teve seu nome negativado, teve uma cobrança indevida no seu cartão de crédito,
Ah, teve uma empresa de telemarketing que fica te ligando o tempo todo. Ah, teve, sei lá, qualquer tipo de assunto, né, que seja relacionado aos problemas do dia a dia. E aí você faz essa palestra informativa. Rafael, isso é muito retrô, né? Hoje em dia a gente utiliza as redes sociais e tudo mais, mas o modelo outbound que a gente fala, ele ainda é muito usual, né? A gente ainda pode utilizar essas estratégias, por quê? Porque vendas é baseado em relacionamentos. Então, se você se relaciona com as pessoas e quando você faz um pitch de vendas, por exemplo, numa palestra, ainda, Rafael, olha, o AB Veda, né? Eu vender e tudo mais. Gente, aqui ninguém está falando para você chegar lá e falar assim, olha, me contrata no final. Você pode fazer um pitch de venda sem falar que você está vendendo. Você utiliza os gatilhos mentais, você utiliza estratégias para atrair essas pessoas para comprar aquilo que você está ofertando. O grande problema é que a gente não quer saber quais são os gatilhos. A gente não quer saber o que é escassez, a gente não quer saber o que é urgência, o que é reciprocidade, o que é autoridade, o que é prova social. A gente não quer saber nada disso. E aí, quando a gente não quer saber o que é isso, a gente não sabe aplicar isso no nosso dia a dia. Então, a todo momento, quando você entra num site, você visualiza lá, compre hoje, promoção válida até às 19 horas. Aquilo é um gatilho de escassez, de urgência. A pessoa tá te obrigando a comprar aquilo com base no quê? Com base numa urgência, numa escassez. Se você não comprar, vai acabar. E por que a gente não pode utilizar alguns gatilhos para a nossa advocacia? A gente pode utilizar de prova social, a gente pode ter clientes falando bem sobre nós, né? Então, assim, a gente pode utilizar alguns gatilhos para a nossa advocacia. E para isso, a gente precisa usar de forma estratégica, né? Então, por exemplo, estava falando sobre a questão da palestra. Se você faz uma palestra por meio do modelo outbound, né, que ali é um modelo offline, você chega lá e traz os principais problemas que uma pessoa tem na relação, né, entre pessoas. Vamos supor, eu vejo que no meu bairro tem muito assalto, tem muito acidente de carro, tem muito brigas, né, desentendimento entre os vizinhos e tudo mais, um que ofende o outro. Isso daí é possível você chegar num conseg da cidade, por exemplo, Conselho de Segurança, e pedir para fazer uma palestra sobre o barulho dos vizinhos, né, sobre a questão da divisão ali, da demarcação entre as casas. Então, tudo isso é possível. Você só precisa entender qual que é a necessidade da sua área de atuação. Então, a gente precisa o quê? Estudar o mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um negócio legal. Vou mostrar antes que acabe a bateria aqui do meu computador. Eu entrei no site do Reclame Aqui e olha que legal o site do Reclame Aqui. Eu vou mostrar para vocês no meu celular mesmo. Olha aqui, ó. O Reclame Aqui, eu coloquei um comparativo entre as três principais operadoras de telefone. Então, aqui a gente tem a Vivo, certo? A maioria, 32% fala que voltaria a fazer negócio, 48% tem índice de dissolução. Deixa eu só colocar um negócio aqui para ver, que não apareceu. Deixa eu só colocar aqui de novo. Quem aqui já utilizou já o Reclame Aqui, por exemplo, como uma estratégia de estudar o mercado? Reclame Aqui é bem legal, viu, gente? Eu utilizo bastante. Principalmente para identificar se... na minha visão, eu achava que a Vivo era a melhor entre as operadoras. Mas eu acabei de ver aqui que não. A melhor operadora, por incrível que pareça, é a TIM. 97% das reclamações são respondidas. 76% voltaria a fazer negócio e 91% ele tem um índice de solução. Já, claro, também que voltaria a fazer negócio só 32%. E 46% tem um índice de solução. Então, você entende que aqui a gente já tem quantas oportunidades? Milhares. E eu vou mostrar para vocês como.
Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, isso aqui chama Google Trends. É o próprio Google mesmo, você pode entrar lá e fazer uma pesquisa. Nos últimos 12 meses, olha o índice de pesquisa sobre direito de consumidor. É muito mais alto do que você pesquisar sobre advocacia civil. Então, olha o mercado do direito de consumidor. Ele é muito mais atrativo do que o direito civil, de um modo geral. É claro que a gente poderia colocar aqui, por exemplo, só contratos. Aí nós teríamos aqui já uma evolução um pouco maior, mas ainda consumidor estaria muito acima. Vamos colocar o direito bancário. Ó, ainda o direito do consumidor é muito maior, né? O direito bancário é bem menor aqui, ó. Vamos colocar a área da família, por exemplo. Ó, a área da família é muito maior, por exemplo, muito mais pesquisada do que o direito do consumidor. Olha como já inverte o gráfico. Entende? Então, o que a gente precisa? Rafael, então você está dizendo que eu posso abandonar, então, a minha área de atuação e começar a advogar em outra área? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estudar dentro do seu mercado quais são as melhores oportunidades. Lembra que eu falei? Você não precisa criar nada. Você pode se diferenciar em outros aspectos. Então, por exemplo, eu não preciso inventar um direito novo. Eu não preciso inventar uma tese nova. Eu posso pegar algo que já existe, que já está dando grana, que as pessoas já estão ganhando, que já tem repercussão geral, que já tem decisões ali no STJ, STF, e aí eu crio uma atuação específica para aquela área, onde eu convenço o meu cliente de algo que já é palpável. Então, por exemplo, eu advogo na área do direito, a gente tem um escritório que advoga na área empresarial. Só que o meu foco é tributário, o foco maior do escritório é tributário. Quando eu vou vender uma tese, vocês acham que eu quero inventar uma tese? Porque quando eu invento uma tese, até ela chegar no STJ, STF, ela vai demorar anos. E quando ela chega lá, ela é sobrestado o processo, eu não consigo usar o benefício, aquilo fica travado e aí demora muito. Agora, quando eu pego uma tese que já teve uma repercussão geral, e o STF e o STJ já falou que pode fazer, o que eu faço? Eu nado de braçada. O único diferencial que eu faço? Eu começo a criar estratégias para alcançar o meu cliente final e eu conseguir gerar o quê? Uma experiência do cliente, uma redução, fazer um bom atendimento, entregar ao cliente a solução da melhor forma possível, e mitigar ao máximo os riscos do processo. Você entende? Então, assim, eu não preciso ficar inventando nada. Eu pego o que está dando certo e simplesmente eu replico conforme o quê? A minha atuação, a minha realidade, a minha forma de fazer. Então, por exemplo, o doutor Fabiano já falou aqui, ó, na minha atuação eu utilizo muito as redes sociais. Para a área da questão civil, né, hoje, pessoa física, cara, é o melhor de todos é você utilizar tráfego pago para entregar conteúdo. Então, eu não sei se vocês tiveram essa aula lá na parte do marketing jurídico, mas hoje você pode utilizar o gerenciador de anúncios do Facebook para você distribuir esse conteúdo com base na região que você quer atuar. Eu não preciso fazer um conteúdo para distribuir para o Brasil inteiro. Eu posso fazer um conteúdo para distribuir em Itaquera. E esse meu conteúdo ele pode abranger um raio de tantos quilômetros. E aí só as pessoas daquele bairro vão visualizar isso. E isso é uma forma de empreender demais. Por quê? Porque com a internet você cria escala. Você cria algo que só a internet pode te dar, que é escala. E isso é o mais louco de tudo. Já diferentemente da pessoa jurídica, né? E aí eu vou desmembrar para vocês as duas formas. A pessoa jurídica já é mais complicado você ter escala, né? Porque demanda um pouco mais tempo para o fechamento do contrato.
Se eu perguntar para vocês assim, quanto tempo vocês acham que demora para fechar um contrato na pessoa física? Quanto tempo você demora, Ezequias, hoje? Uma média? Você diz em que sentido assim de tempo Vamos entre supor, o cliente te contato, procurou. negociação e O cliente procurou, está com um problema, uma cobrança de aluguel. Quanto tempo você demora para fechar o contrato com ele? uma média de uns 2 dias. 2 dias. Você acha que na parte de fechamento de contrato de pessoa jurídica, 2 dias eu consigo fechar? Depende muito, depende muito. E aí, assim, aí eu trago a questão da necessidade, né? Às vezes a necessidade ela urge, e aí depende mais de mim do que do próprio cliente, em que você tem que dar esse feedback para ele muito rápido. E a depender da situação, da complexidade, é muito mais tempo. É uma semana e meia, até você ajustar a contratação. Eu vou te falar isso com base em 7 anos fazendo só isso, fechamento de contratos. Depende de alguns aspectos. Você tem total razão. Se, por exemplo, um cliente me liga para fazer cobrança de cheques, ele tem uma empresa, está com um índice de inadimplência e ele está querendo diminuir essa inadimplência. É um contrato onde eu não preciso de muitas pessoas, não tem muitas pessoas envolvidas. Então, a chance de fechar não é tão difícil. Agora, quando eu vou, por exemplo, um trabalho tributário, né, onde ou até mesmo uma assessoria, vamos trazer para a realidade de vocês, para uma assessoria civil do dia a dia. O que seria essa assessoria civil, Rafael, do dia a dia? Seria, por exemplo, análise de contratos, seria análise de contratos com fornecedores, seria a cobrança de cheques, de títulos, né, de um modo geral, seria, sei lá, consumidor, entendeu? Então, seria, por exemplo, consumidor. Então, tudo isso são algumas possibilidades. Só que aí, para a gente conseguir fechar com esse cliente, a gente precisa do quê? Do orçamento dele. Então, vamos supor, eu pego uma empresa que fatura R$100.000. Aí, ela faturando R$100.000, eu vou propor para ela essa assessoria civil rotineira ali, do dia a dia, né? Vou envolver um consumidor, contratos e tudo mais, só na parte civil. Esse cara, o que ele vai falar primeiro? Eu preciso consultar meu financeiro para entender como está meu orçamento. Aí esse cara tem sócios. Quando ele vai falar com o sócio dele, já não é algo que só depende dele, então ele depende de um sócio. Aí vamos supor que ele tenha uma empresa familiar, tem a esposa, filho, não sei o que, papagaio, então já demorou mais. Quando você vai ver, você perdeu ali 2 meses de negociação para fechar um contrato de assessoria. Entende? Então, você entende que na pessoa física é muito diferente. Pessoa física, ela fecha o contrato por dor ou por desejo. E, geralmente, ela está na dor. E aí, se ela está na dor, é onde você pode explorar isso. É onde você pode pegar essa dor. Né? Então, assim, doutor Fabiano, quais são as principais dores que o seu cliente narra para você hoje? Que quando ele te procura, o que ele fala? Você fala num ramo específico? Pode ser consumidor mesmo. Vamos lá. A parte que eu mais atuo, né, é questão de fraude bancária, né, que é um nicho que eu atuo, estou me especializando cada vez mais assim. Vamos dar um ponto para te parabenizar, Essa fraude bancária, ela é algo novo? Ultimamente, ela vem sido, sim, eu vou colocar aqui sim, porque, por exemplo, com a inovação do Pix, por exemplo, né, que uma transferência instantânea, você teve um índice muito alto e, assim, milhões, e todos os dias você tem pessoas com o mesmo problema. Então, quando eu recebo um questionamento desse tipo, geralmente é isso. Invadiram minhas contas, utilizaram meus valores que estavam lá, né? E eu encontro nesse ramo, vamos dizer assim, esses questionamentos. Empréstimo não solicitado.
vamos dar um exemplo. Vou te fazer uma consulta já online. E aí, dependendo da sua resposta, eu te passo essas possibilidades, né? Eu te passo esses clientes. Se o cara, vamos supor, teve um golpe, sabe? A gente sabe que teve um golpe, vamos supor, uma venda simulada no Instagram, e aí é uma empresa fake, ela não existe, e aí a gente sabe, né? Eu falo porque eu fui estudar e geralmente a pessoa que recebe o dinheiro não é a pessoa, é um laranja que não sabe que a conta está no nome dela. E aí eu preciso ir mais a fundo, eu preciso rastrear quem recebeu por último o dinheiro e para onde foi transferido esse dinheiro. Então, o laranja recebe, provavelmente é transferido para a pessoa que é a da organização criminosa. Eu consigo responsabilizar, por exemplo, o banco numa situação dessa? Ou eu consigo rastrear o golpista? Nos casos práticos, né, em que eu já tive até essa questão, o STJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele entende que não, e principalmente também os juízes de primeira instância. E não responsabilizar o banco nesse caso específico que você falou. Entendeu? Agora, se ficar comprovado uma invasão à conta bancária, aí incide sim. Tá, mas aí vamos... Você está falando no caso de uma... pode falar. Vamos avançar, então. Então, no primeiro momento, eu estou falando basicamente de um caso de golpe. Tá? Abriram contas num banco digital com a finalidade única e exclusiva de aplicar golpes. E aí a pessoa utiliza a ferramenta digital, que é uma plataforma de rede social, para atrair a pessoa, ela aplica o golpe pela rede social, mas ela recebe por um banco digital. Correto. E aí esse banco digital. Aí entra na minha cabeça assim, a seguinte reflexão. O banco, quando abre uma conta, ele não teria que, pelo menos, fazer um crivo básico se aquela pessoa ela é verdadeira ou não? Sim. Isso é inerente Então, à aí própria atividade, né, do banco. Será que não existe uma possibilidade, então, de responsabilização do banco em caso desses? Por essa vertente que você entrou, sim, seria uma tese, né? Interessante para se colocar. Eu vou te colocar aí, então. Vou te colocar. Estuda, se você tiver interesse, claro, né? Alguém mais também tiver interesse, tá? Eu estou dando para o doutor Fabiano, que é ele que está mais participando. Mas estuda, eu devo ter aí pelo menos umas 80 pessoas que passaram por isso. É interessante isso que você falou, doutor Rafael, porque você inverteu a ótica, né? Você não está analisando no ponto de quem teve a sua conta fraudada, mas no ponto de quem está recebendo. Porque se ele está utilizando aquela conta para recebimentos ilícitos, porque quem sofreu o golpe foi o contrário, não foi o que teve a conta hackeada, mas aquele que comprou acreditando que aquela conta era verdadeira. Correto. Nunca tinha observado dessa ótica, não. Muito bem pontuado. Então, por isso que eu falo assim, olha, quando você tem uma visão empreendedora, é sobre isso. A gente está numa sala onde não existe certo e errado, onde não existe o melhor ou o pior, mas existem oportunidades. E aí, se você estiver aberto para entender isso, gente, crimes digitais não precisa ser só na parte criminal, não precisa ser só na parte de você querer ferrar o golpista, mas é você buscar quem tem responsabilidade sobre o crime que foi praticado. Então, a gente sabe que a responsabilidade das plataformas, com base na lei do Marco Civil, o Facebook, por exemplo, ele acaba não tendo responsabilidade a partir do momento que ele só vai ter responsabilidade se ele for notificado e mesmo assim ele não tomar uma atitude. Mas ele não tem. Agora, já o banco, num processo de abertura de conta, ao meu ver, ele teria responsabilidade, porque ele não, tanto é que o C6 Bank, o que é o banco lá digital, ele tomou diversas ações, no caso de fraude, que quase quebrou o banco há um tempo atrás. Correto. Então, é um tipo de situação que hoje, para você abrir uma conta digital, é muito fácil. Você manda uma foto e, num processo muito rápido, você tem sua conta aberta.
Então, e aí, com base nisso, os criminosos estão aproveitando. Só que a gente não quer buscar os criminosos, a gente quer buscar o quê? O banco, porque teve alguém que foi lesado, entendeu? Então, quando a gente fala da advocacia civil, é sobre isso que eu quero dizer, entendeu? Olha lá, o Ezequias mandou, teve uma decisão, o quê? De impedir o C6 de fazer empréstimo consignado. Inclusive, tem uma discussão até com um projeto de lei que eles estão querendo aumentar, né, a parte do crédito consignado. E aí eu vi uma decisão contra a Crefisa, que o tribunal manteve a validade dos contratos, mesmo com a cobrança dos juros, que, ao nosso ver, seriam abusivos, né? Então, assim, é sobre isso que a gente tem que estar antenado, é ver as oportunidades. Primeiro ponto, eu vejo qual oportunidade o mercado está me oferecendo. Então, eu vou pesquisar no mercado quais são as ações que estão em evidência, que estão ganhando. Porque adianta, Ezequias, adianta, Fabiano, a gente querer entrar com ações que não está ganhando só porque a gente quer mudar o direito? É perca de tempo, cara. É igual quando você fala que você ia entrar com aqueles expurgo inflacionário, com a ação lá de... tinha umas ações assim, né, que eram sei lá, não era da aposentadoria, sei lá, tinha algumas ações aí que todo mundo entrava teve essa queria, do FGTS. Teve essa de expurgo, teve a de revisão de FGTS. Isso foram ações que deram dinheiro. Deram dinheiro. Todo mundo que eu conversei... De expurgo deu dinheiro, hein? O que eu recebi de gente querendo fazer esses cálculos, ingressar, não foi brincadeira, principalmente na época da pandemia, né, que estourou, né? Essa questão. Rafa, eu estou entendendo o que você está falando. Eu estou entendendo o que você está falando. É que às vezes as pessoas se prendem nisso como, por exemplo, diferente de expurgos inflacionários, de necessariamente uma tese ou qualquer coisa assim que realmente teve os reflexos, mas aí teve o tempo e lá na época que ingressou, né, algumas coisas realmente deu dinheiro. Por exemplo, eu estou com uma execução dessa de expurgo que está beirando 22 milhões, entendeu? E aí já tiveram outras, por exemplo, tem acho que um acervo de mais ou menos umas 200 ações que estão lá pendente de julgamento já, tipo quase 30 anos esperando o julgamento. Né? Aí tem essa, por exemplo, do FGTS. Né? Mas eu estou entendendo o que você está falando assim, em termos de, tipo, se prende na tese ao invés de realmente procurar aquilo que efetivamente vai te gerar uma receita, né? Acho que seria mais ou menos isso que você está querendo trazer, não ficar preso nisso. FGTS... E até mesmo você entender, por exemplo, se a atuação extrajudicial ou se a judicial faz sentido no seu momento. Você não precisa ficar focado 100% só na área judicial. Existem aí, por exemplo, uma parceira de negócio nossa que chama Asa Mediações. Vou mandar para você depois aqui, você mandar para a galera. Eles fazem, inclusive, homologação trabalhista. Entendeu? Então, assim, cara, você trabalhar com ferramentas de arbitragem, de conciliação, entendeu? De mediação, são estratégias muito mais rápidas. Você utilizar estratégias cartorárias é muito mais rápido. Não estou dizendo que você tem que fugir do direito judicial, né? do processo judicial, não é isso. Mas é você começar a pensar realmente o que dá dinheiro mais rápido. Porque existem aquelas coisas que é o que o Ezequias falou. Eu tenho uma do expurgo que está batendo 22 milhões. Pô, isso aí é uma poupança que ele está fazendo que uma hora vai sair. Só que você tem que ter o giro do seu dia a dia. E o giro do dia a dia é aquilo que você resolve aqui, rápido. Faz um horário rápido. Fecha, recebe, fecha, recebe, fecha. Porque aquele advogado que fica trabalhando só no êxito, está enrolado. Peguei aqui para fazer uma cobrança e eu vou receber 30%. Mas aí o devedor não tem patrimônio, o devedor não tem condições de pagar, está com um monte de processo, nome negativado, não sei o quê. Aí você entra com o processo e não sabe nem se vai receber.
Só que você tem que fazer audiência, você tem que ficar manifestando no processo, isso te toma tempo, te toma dinheiro. Hoje, o ativo mais precioso que nós temos é o tempo. Se você está perdendo tempo com coisa que não dá dinheiro, você está no caminho errado, meu amigo. E esse é o grande problema. Quando eu falo isso para vocês, as pessoas, talvez, ô Ezequias, eu vou deixar uma coisa registrada aqui nessa live, que a galera que me conhece sabe que eu falo mesmo, e eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. As pessoas que entraram nessa live, e eu vi que saiu uma galera, é porque as pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. Né? Como diria, estava assistindo um podcast do Bolsonaro, eu acho ele muito engraçado em alguns aspectos, e ele falou assim no podcast do Flow lá, ele falou assim, é que as pessoas elas querem escutar mentiras envelodadas, é tipo assim, ela quer escutar uma história que agrade os ouvidos dela. Mas, cara, é na dor que a gente cresce. A pandemia veio e mostrou para todo mundo que é na dificuldade que você cresce. Que é na dor que você vai sair da sua zona de conforto, que é na dor que você vai criar novas oportunidades, que é na dor que você vai fazer coisas extraordinárias. Doutor Rafael, Fabiano. Verdade isso que você está falando. Porque a pandemia, no início dela, foi onde me preocupou muito. Fiquei desesperado, né? Porque eu ainda sou advogado jovem, vou fazer 4 anos, né? Então, estava ali naquele começo, foi onde eu comecei a criar as estratégias e descobrir o foco da onde eu ia. E o período da pandemia foi o período que eu mais prosperei. Olha o que período legal. que eu mais ganhei. Então, é isso que você falou, ela nos faz crescer, né? Porque empreendedorismo é isso, você identifica as dificuldades e você traça, né, o caminho que você vai vencê-las, né? E sobrepor a elas. Então, foi o período ali que eu comecei a identificar, peguei umas ações trabalhistas que eu tinha, liguei para os advogados, fiz muito acordo, encerrei todas, e acordos bons, e comecei a identificar os nichos que eu ia focar. E aí foi quando eu comecei, é onde que eu não saio mais, né? Tem um cara que eu acho que você deve conhecer, que ele tá muito atuante no TikTok. Chama Consumidor. Sabe aquele cara que fez o TikTok do que ele descobriu o negócio da picanha lá do McDonald's? É o advogado. Putz, cara, como é o nome dele? Deixa eu achar aqui. Tem um advogado que ele é muito atuante no TikTok. Depois vocês pesquisam aí. E ele que identifica. Esse cara aqui, ó. Seus direitos. Se você entrar no TikTok dele, aqui, ó, seus direitos. Eu vou abrir para vocês verem. Se você entrar no TikTok dele, cara, é sensacional o conteúdo dele. Ele não faz dancinha, ele não faz nada ridículo para a advocacia, ele não se posiciona de uma situação, sabe, vexatória, nada disso. Você pega o cara aqui, ó, o cara tem 2 milhões de seguidores. Quantos clientes você acha que esse cara fecha? É muito cliente, olha aqui, ó. Cachorro do vizinho não para de latir. Vizinho, porque o cachorro dele não para de latir. Ele late a noite inteira. Conheço ele, doutor. Dormir em paz. O cachorro não tem, mas o dono tem. Eu vou mostrar aqui as implicações da lei. No final, um caso que a pessoa foi condenada a indenizar por danos. De acordo com o artigo 42, inciso 4 da Lei de Contravenções Penais, perturbar alguém ao trabalho ou sossego alheio, provocando barulho produzido por animal de quem tem a guarda, tem pena de prisão simples de 15 dias a 3. Esse cara aqui, ó, ele faz alguma coisa, alguma dancinha, alguma coisa? Não. Olha aqui, ó. O que ele faz? Ele simplesmente... Peraí, acho que está saindo um som aqui, né? Mas, enfim, o que ele só simplesmente traz para você algumas possibilidades do mercado. Então, qual a senha do Wi-Fi? O homem tem que pagar a conta, não? Aqui já é uma coisa mais de trend, de zoeira, né? Então, assim, o
O que eu quero dizer? Peraí, estou dando um eco aqui, deixa eu tirar aqui. O que eu quero dizer com isso? Esse cara, o que ele faz? Ele atrai as pessoas falando sobre os principais direitos delas. Então, é uma sacada de gênio ou não? Depois pesquisa aí um cara chamado Rafael Gonçalves. Eu sempre falo dele nas minhas lives. Ele advoga na área da família só para mulheres. O cara tem 800 mil seguidores falando sobre os direitos das mulheres com relação aos pais, né? Então, é sobre isso que eu quero falar para vocês. É vocês entenderem que para você alcançar a sua advocacia empreendedora, você alcançar novas oportunidades de negócio, você precisa sair um pouco da sua zona de conforto. Você precisa parar de olhar o que os outros advogados estão fazendo, porque provavelmente eles não estão fazendo nada de novo. E é sobre isso, entendeu? Eu quero provocar vocês que é isso que faz o diferencial. Se você quer advogar para pessoa física, as redes sociais, meus amigos, é o melhor canal. É você estar lá no Google Meu Negócio, é você estar lá, ter um blog para você escrever conteúdo, é você criar um TikTok para falar, Rafael, eu não gosto do TikTok, eu não gosto. Tá bom, cria um Instagram, cria um Facebook, identifica qual que é o melhor canal de distribuição do seu conteúdo. Se você entrar lá, olha lá, o TikTok deu eco, mas depois entra aí, doutora, e dá uma olhadinha lá, chama Seus Direitos. Dá uma pesquisada lá, vale a pena dar uma olhada. E aí, gente, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que modelar essa galera. O que é modelar? É você pegar o que as pessoas estão fazendo, está dando certo, e trazer para a sua advocacia. Faz o que você consegue, o que você pode, o que você tem condições. O problema é que a gente está aqui, ó. Isso se chama régua. E aí você pega aqui, ó, o doutor Fabiano, que durante a pandemia deu certo, conseguiu cliente, não sei o quê, está voando na área do direito digital, e aí você quer ser o quê? Quer ser igual ele. E aí você quer trazer a sua régua para cá, mas ainda você não está no mesmo nível que ele. Aí você começa a achar que a grama dele é mais verde. E aí você começa a se frustrar. Então, a gente tem que modelar as pessoas dentro das possibilidades. Se o doutor Fabiano está aqui, o que eu vou fazendo? Eu aplico uma coisa que ele fez, deu certo. Eu aplico outra coisa que ele fez, deu certo. Eu começo a enxergar e começo a estudar grandes players. Por que eu, na advocacia empresarial, eu modelei, por exemplo, um cara que eu trabalhei, que é a Nelson Williams, hoje ele é o maior escritório do Brasil, e eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Nelson. Então, muita coisa do que ele faz, eu aprendi com ele. E dentro da minha realidade, da minha advocacia, dentro do meu porte de escritório, né, a gente é um escritório Presidente Prudente, e nós temos 4 filiais próprias e mais 3 unidades de negócio, eu faço o que eu posso. Entendeu? Não tem como eu ser o Nelson, mas alguns conceitos que ele me ensinou, eu replico na minha advocacia. E é isso que vocês têm que fazer. Então, cara, o que funciona na Zona Leste? Eu estava perguntando para... Isso, doutora, Nelson Williams. Eu estava perguntando para minha esposa, que ela é mais técnica, né? Eu falei para ela assim, o que mais você vê de ação na parte aqui na área civil? Ela falou, olha, quer ver uma ação legal para vocês fazerem? Vocês já viram já aquela ação de prestação de contas contra bancos? Eu peguei de alguns clientes, a prestação de contas, você consegue pedir para o banco apresentar os extratos de até 10 anos. Então, é um tipo de ação que, por exemplo, você pega um cara que tem ação no Santander 10 anos, provavelmente ele pagou tarifa a mais. Provavelmente teve alguma cobrança indevida. E aí, dentro dessa prestação de serviço, você pede para o banco juntar e mostrar que a cobrança realmente ela é válida. Eles não vão ter. E aí você pede a devolução dos valores. Rescisão de contrato, ação contra pessoas, por exemplo, exceção de pré-executividade. Se você entrar lá no TJ e pesquisar as ações que os bancos promovem contra as pessoas físicas, a gente ganhou esses dias uma sucumbência, porque o processo estava mais de 5 anos
sem movimentação e 1 ano arquivado. Deu a prescrição intercorrente. Então, a gente só entrou lá, pediu a exceção da pré-executividade, extinguiu o processo, o banco quis recorrer, a gente ainda ganhou honorário sucumbencial. Então, sobre o proveito econômico, você consegue ganhar também. Então, assim, existem várias oportunidades. Existem várias. E aí, eu estou falando para vocês sobre o direito material. Rafael, como que eu faço para alcançar esses clientes? Se você quer utilizar as redes sociais, identifique qual que é a idade, qual que é o perfil de cada cliente. Comece a divulgar conteúdos para isso. Só que não fique limitado só a ficar divulgando. Sabe qual é o grande problema, doutor Fabiano? Quando você entra lá nos seus seguidores, você vê que mais 50% são advogados que te seguem. E aí, aqueles advogados, o que eles estão fazendo? Eles estão consumindo o seu conteúdo para te copiar. Porque o advogado não vai te contratar. Entende? Então, eu tenho que começar o quê? A me conectar com pessoas e não com advogados. Você tem que ter amizade com advogado? Tem, não estou dizendo que não é isso. Mas no seu business, no seu negócio, você tem que se conectar com empresas, com pessoas. Então, no LinkedIn, eu utilizo para atrair empresas. Ontem, eu estava trocando mensagens, eu mandei uma mensagem, quer dizer, e aí entrou para ver o meu LinkedIn de uma das maiores grupos de clínicas do país, cara. Clínica médica. Então, vocês conhecem o Astrea? Eu conheci o CEO, que é o fundador, que hoje não está mais como CEO, mas eu conheci o Dr. Antônio por meio do LinkedIn. E ele foi o fundador do Grupo Auro. Entende? Então, assim, eu já me conectei muito com pessoas por causa das redes sociais. Hoje, eu troco mensagem com a Cris Arcangeli, que é uma baita empresária que participou do Shark Tank, porque eu conheci ela e depois comecei a seguir nas redes sociais, Aí entra uma questão, né, doutor Fabiano? Aí você ser interessante, não ser interesseiro. Você tem que o quê? Começar a se conectar com as pessoas na essência. Não você mandar uma mensagem, olha, eu sou advogado e gostaria de advogar para você. Não, comece a interagir com a pessoa de forma despretensiosa, manda uma reação no story dela, manda um comentário na foto dela, aquela pessoa vai começar a te olhar. E aí, quando você vê, eu fechei um contrato, Fabiano, com um cara que um belo dia ele postou no story dele assim, cara, que absurdo, aconteceu isso, ele narrou o fato. Aí eu falei assim, fala, meu querido, tudo bem? Como estão as coisas? Cara, eu vi que você está com um problema aí, conseguiu resolver? Eu tinha um cliente meu que eu resolvi de tal forma. Aí ele falou, cara, eu tô ficando louco, não tô conseguindo resolver isso aqui. E é um cara famoso, ele tem mais de 100 mil seguidores, ele é a referência no segmento da música. Ele falou, você não resolve para mim? Eu falei, claro que resolvo. Entendeu? Então, é sobre isso. É sobre você criar as oportunidades. É sobre você se conectar com pessoas. Empreender é criar ou você inovar algo que já existe. Só que para isso você precisa usar o quê? A cabeça. Você precisa observar o que está acontecendo ao seu redor. Ezequias, meu irmão, acho que já falei bastante, né? Tem algo que vocês queriam que eu falasse a minha opinião? Tem alguma curiosidade que vocês têm sobre o seu mercado, sobre o que vocês estão vivendo, que vocês gostariam? Confesso que hoje eu bati um pouco, né, Ezequias? Mas depois você me manda as reclamações que eu gosto de ouvir também, para ver o que é construtivo e o que é que não agradou, porque, infelizmente, eu não falei o que queria ouvir. Bora lá, pessoal. Agora é a hora de sugar aí o professor, né? Eu já quero aqui agradecer o Rafa pela disponibilidade e o desafio, né? Acho que hoje, na verdade, foi mais um desafio aí, após sofrer um acidente aí no percurso aí de ontem para hoje. E o cara tá aí. Suga o cara aí. Se tiver alguém aí que tiver uma curiosidade, quer mandar, se eu souber responder, pode me mandar.
Acho que a pergunta que a gente tem que fazer, tem alguém online ainda? Ó, a Ioná, eu acho que ela deve ter mandado, acabou direcionando para mim, mas acho que seria para você, doutor Rafael. Doutor Rafael, obrigado pelas dicas das reformulações do meu site. O projeto está quase terminando. Doutora Ioná, deixa eu só agradecer a doutora Aí a Elisângela, mandou aqui, ó. né? Nossa, Rafael, muito bom. Estou muito pensativa, preciso reformular tudo aqui. É esse tipo de gente, e você tem o meu respeito, doutora Elisângela, não porque você falou que você precisa reformular, mas porque você se permitiu pensar sobre. Então, a doutora Elisângela, ela sai daqui com o meu respeito, tá? E minha gratidão pela sua mensagem. A doutora Ioná, a gente teve aula, ela participou de um outro curso que eu fiz pela ESA, e foi muito legal que ela tá fazendo um site dela. E aí ela me mandou o site dela e eu analisei, cara. Eu analisei missão, visão, valor, analisei as áreas de atuação dela, interagi com ela para que ela pudesse aprimorar, né? Eu trouxe apenas algumas visões que ela poderia trazer no site dela. E eu fiquei muito feliz porque ela compartilhou comigo, me permitiu participar desse momento. Então, muito obrigado, doutor Ioná, pelo feedback aí. Vamos ver o outro aqui, ó. Estou tendo dificuldades com clientes que, após passar o valor... Calma aí. Após passar o valor dos honorários, o cliente fica pesquisando com outros colegas. Como convencer a fechar o contrato? Eu tenho reservas com o Nelson Williams, porque atuei como escrava lá. Mas vou dar uma olhada nas redes sociais dele com menos preconceito. Obrigado. Doutora Karina, eu não tenho que reclamar porque eu era comercial, né? Então eu ganhava dinheiro vendendo, né? Então, assim, eu não tenho que reclamar, eu aprendi bastante. Mas o operacional, todo mundo que sai lá do operacional reclama porque ele paga pouco mesmo. Mas vamos lá. Quando você falou sobre a questão de fechamento, né? Esse é um ponto muito importante. Se você faz uma oferta, né? Se você oferece algo para o seu cliente, e ao final da sua oferta, ele fala que precisa pensar ou que ele precisa analisar algo, é porque ele não entendeu o que você estava oferecendo. Aí é quando você precisa identificar dentro dos pontos de prospecção onde você talvez não foi tão clara. Então, dentro da prospecção, nós temos a parte de pesquisa, né, que é a fase inicial da prospecção. Então, é quando você mapeia o seu cliente. Quando esse cliente chega para você, é muito importante você mapear ele, entender qual é o perfil dele, quantos anos ele tem, qual que é a forma de linguagem dele, se ele tem família, se ele é solteiro, se ele é sozinho, se ele é uma pessoa mais ríspida, mais agradável, para você criar o que nós chamamos de rapport, né? Então, você vai pesquisando sobre essa pessoa antes de falar com ela. Então, a fase inicial da prospecção. E aí, depois, nós temos a fase do atendimento. Quando eu vou atender esse cliente, eu já fiz o rapport inicial e eu já me conectei com a história dele. Então, quando ele chega lá, o que eu faço? Eu começo a criar links de conexão e falar sobre coisas que eu pesquisei com ele. Por quê? Quando você fala o nome da pessoa, é o que ela mais gosta de ouvir. Então, as pessoas gostam muito de falar. Por isso que quando eu falei assim, eu não falei doutores, eu falei Ezequias e Fabiano. Por quê? Porque eu queria que eles escutassem o nome deles. Eu quero que eles se sintam felizes quando eles escutam o nome deles. Então, por isso que eu chamei eles dessa forma. E aí, você tem que entender, como que está a sua filha, como está seu filho, como está a família. Você vai criando por meio do atendimento. No atendimento, você vai trazer ali a dor ou o desejo que ele tem. Então, você vai passar sobre essa situação, vai falar, olha, seu Joaquim, é o seguinte, dê uma pesquisada aqui sobre essa sua necessidade, e aí nós temos algumas vertentes, né? E eu preciso entender do senhor se o senhor está disposto a ouvir o que eu tenho para lhe falar, né? Para realmente avançar. Tem alguém que precisa participar dessa reunião? Tem alguém que precisa estar aqui com você para decidir sobre esse assunto?
Aí você vai para uma terceira fase, que é o quê? A negociação. A negociação nada mais é do que quando você chega para o cliente e fala para ele assim, olha, é o seguinte, o mercado lá fora talvez vai te cobrar mais barato. E aí talvez você até queira barganhar comigo e falar que fulano cobra menos do que eu cobro. Mas eu estou aqui para te dizer que eu estou te entregando uma proposta de valor. E qual que é a minha proposta de valor? Eu vou fazer isso pelo senhor, eu vou parcelar seu pagamento, eu vou te atender. Você viu que quando você me mandou uma mensagem, eu logo em seguida já te atendi, já falei com você, já te trouxe aqui no escritório, proporcionei uma experiência para você, não sei o quê, não. E você vai criando essa proposta de valor. Para quando você chegar no fechamento, ele já entendeu tudo isso, você conquistou ele através dessas outras fases. E aí, quando você faz a oferta de fechamento de contrato, você não precisa mais convencer ele. E aí você tem que lutar contra o mercado. Se ele fala para você que o mercado está cobrando menos ou que ele precisa pesquisar outras pessoas, aí você tem que falar para ele assim, olha, o que você quer contratar? Preço ou valor? Porque se você estiver buscando preço, realmente tem várias outras pessoas lá fora que cobram muito mais barato que eu. Agora, se você estiver pesquisando valor, realmente um profissional que vai te entregar o que nós estamos combinando aqui, aí realmente o senhor tem que me contratar. E aí depois você faz um pós-venda, que é a parte do acompanhamento, né? Que é o grande diferencial. Você vai falar assim para ele, olha, quantas vezes você já teve uma experiência, já escutou alguém falar que a pessoa contrata o advogado e aí o advogado não atende o telefone, não passa relatório, recebe dinheiro e não repassa para o cliente. E aqui, a minha experiência com o senhor, a partir do momento que o senhor entra, o senhor vai receber isso. E aí você gera valor cada vez mais para o seu cliente. Beleza? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Olha lá. Eu realmente não faço nada disso. Fica tranquilo. Geralmente, o pessoal não faz mesmo. Estava até falando para um amigo meu, né? Tem muita gente que faz o pitch de vendas, que é falar sobre as coisas e tudo mais, mas na hora de fechar, não sabe fazer a oferta. Ou não sabe precificar, ou não sabe, né, se colocar ali, e aí acaba perdendo o cliente. Cadê mais alguém aí para indagar aí o professor? Aproveita, hein, que é hoje a consultoria está grátis, hein? Hoje a consultoria está grátis, aproveita. Nem tô cobrando a consulta, hein, Ezequias? Pois é. Mas, ó, eu fico à Pois disposição é. também, Bom, depois, pessoal, se vocês quiserem se alguém mandar. quiser... também sempre essa... todos os professores que eu convidei para essa mentoria são pessoas que os tenho como amigos, né, de algum tempo. Um tempo atrás eu procurei o Rafa, a gente já nos conhecíamos, ainda que de forma superficial, né? Nos conhecíamos aí dos bastidores de OAB. Liguei para o Rafa e falei, Rafa, preciso conversar com você. Cara, o que você precisa, Ezequias? Eu falei, não, preciso ficar perto de você. Você é um cara bom e a gente tem que escolher ficar perto dos bons. Lógico que a amizade não é uma questão de interesse propriamente dito, mas é de realmente aceitar um relacionamento. E, graças a Deus, isso tem se perpetuado não só pela nossa atuação em nível de OAB, mas pela própria família da doutora Eunice, não só por questões religiosas, não só pela convergência de ideias. Penso o seguinte, que sempre é tempo de aprender, né? Eu, agora, em agosto, agora, Rafa, e senhores, eu completo tecnicamente 28 anos de advocacia. Por que 28 anos de advocacia? Porque eu iniciei lá em 94 como office boy. E desde então eu fui aprendendo, fui galgando meu espaço, né?
até a conclusão do curso de Direito em 2011, aprovação em 2012 na OAB, então vou completo agora 10 anos como advogado, mas eu considero os 28 anos de advocacia. E com o passar do tempo, sempre é tempo de aprender e empreender. E nesses insights que eu tive com o Rafael, eu atuei esses 20 e tantos anos na região de Perdizes, na região nobre, tá? Um outro perfil de público, alguns outros clientes de um outro perfil. E em 2018 eu passei a atuar mais aqui na questão da Zona Leste. E, sinceramente, não conheço Itaquera. Mas quando eu comecei a caminhar por aqui, eu vi diversas oportunidades. E a partir de então, eu conversei com o Rafael, falei, Rafa, a gente precisa mostrar a estratégia. Às vezes as pessoas olham para o outro lado, de repente olha para um Nelson Willis, olha para um Tosini Freire, olha para qualquer outro escritório e não consegue enxergar do lado essa questão da prospecção. Por exemplo, nós temos aí adjacência com Poá, Itaquá, né? Nós temos Mauá, nós temos Santo André. Então, realmente ter um olhar e falar, aí, onde que eu vou buscar o meu cliente, né? Então, a ideia dessa mentoria, quais são as estratégias? O Rafa trouxe várias aqui, né? A questão do Google Trends, o LinkedIn, isso você pode estender para o Google Ads, você pode estender pelo Facebook Ads. O problema todo, Rafa, sabe o que é? E aí me permita dizer, e assim, não quero acusar ninguém, mas a percepção que eu tenho de muitos colegas é uma receita pronta, meio que miojo, sabe? Colocou 3 minutos, está pronto, e não é. Eu falo para vocês que eu estou empreendendo aí, já faz um bocado de tempo e já estou indo para a minha terceira atividade empreendendo. E aí, Ezequias? É dor de cabeça. Conversando com os colegas, assim, é dor de cabeça, mas é a fase de maturação em que você tem que inclinar e você tem que trabalhar. E aí a gente precisa decidir qual o papel que a gente quer ser. Se a gente quer ser o advogado empreendedor, e não tem nada a ver com o sucesso final, isso é uma consequência, mas existe a questão do processo em que você vai atuar. Eu quero empreender, eu quero me destacar na questão da tese. Não tem problema nenhum, né? Temos escritórios aí em que o cara consegue fazer o ano dele num parecer só. E aí você tem que pensar, eu quero ser um parecerista em que eu posso cobrar aí os meus 300 mil, né? Eu trago o exemplo aqui acho que do Zanin, salvo engano. Os comentários quando ele foi das defesas do Lula, chegou assim, tem um cliente X, e a gente vai pegar o cliente. E ele simplesmente deixou de fazer qualquer outra coisa para trabalhar exclusivamente nas defesas do Lula. Isso é empreender. Abriu mão de determinada coisa para atingir um resultado depois. Então, enfim, não tem receita mágica, existem estratégias, a gente vai compartilhando, nem tudo dá certo de primeira, tem que ir ajustando, tem que ir fazendo todos os ajustes, tem que ir ferramenta, né? Eu vou te falar uma coisa. Fechei dois novos clientes e eu posso falar aqui porque nas redes sociais a gente compartilhou isso, né? Então não tem problema. Que é um deputado que vai para deputado federal, né? E uma escola de samba. Cara, são dois mercados totalmente diferentes que eu nunca tinha atuado. Só que são dois clientes que me abrem portas que vocês não têm noção. Você não tem noção o nível que os caras se conectam. Entendeu? Então, assim, e aí, às vezes eu fico assim, pô, eu quero ter mais clientes, quero ter mais clientes, quero ter mais clientes. E aí agora a gente está com uma tese nova para bares e restaurantes. E aí eu fico, tipo assim, cada hora aparece 1 milhão de oportunidades. Só que aí você tem que toda hora ter calma, enxugar, vou focar e vou executar um por vez. Porque você também começa a abrir um pool de coisas e aí você quer fazer tudo.
Só que no final você não faz nada, ou você não faz nada direito, entendeu? Então, assim, você tem que saber e respeitar o processo, concentrar e fazer aquilo, porque até aquilo ficar bom demora. Até você ficar bom naquilo demora. Né? E tem algumas teses que falam que você demora 10 mil horas para ficar especialista num negócio. Né? Então, assim, o Thiago Nigro, ele postou esses dias um vídeo que eu achei muito legal, que ele fala assim, cara, quer ficar milionário? Faz durante 2 anos. Posta 5 vídeos por semana, 5 posts no Instagram por semana, posta 2 vídeos no YouTube, posta 2, 3 podcasts por semana, não sei o que, faz isso durante 2 anos. Aí, no final dos 2 anos, você vai ter construído uma autoridade, você faz um produto, né, que você vai vender, no caso, você pode vender uma assessoria, vender não sei o que, não é? No caso, ele trouxe lá um produto digital que você vai vender de 400 a 2 mil reais. E aí você vai fazer seu primeiro milhão. Então, assim, cara, 2 anos para dar certo. Esses caras que vocês estão vendo na internet, eles já estão no mercado há muitos anos. É que agora você está vendo os resultados deles. E aí você acha que, pô, do nada o Primo Rico estourou. Eu falo porque eu sou amigo do contador do Primo Rico. O Johnny resgatou o Primo Rico quando ele não tinha nem dinheiro. Entendeu? Então, assim, ele atendeu o primo quando nem tinha dinheiro. Então, assim, esses caras comeram muita merda também. Só que a gente só tá olhando o quê? Ah, agora. O Nelson, eu usei o exemplo do Nelson, que foi o que eu conheci mais de perto, que para mim é o que mais ganhou dinheiro até agora, que eu vejo, assim, tipo, tá muito exponencial, porque ele é marqueteiro. O Nelson era frentista de posto, entendeu? Então, assim, de uma cidadezinha do interior do Paraná. Então, a gente tem que começar a pegar coisas boas das pessoas e trazer para a nossa realidade, e ver qual que é o que a gente quer. Se eu quero ter minha salinha em Itaquera e ficar advogando para pessoa física ali e ter o meu dinheirinho e tal, isso é um problema? Não é nenhum problema. Só que aprenda que você precisa separar as contas do seu escritório da sua pessoa física, que você precisa ter um gerenciamento de clientes, que você precisa ter lá os seus processos. Eu falo isso porque, os meus sogros, eles são do método tradicional. O Ezequias conhece os meus sogros. Eles têm um baita escritório lá no centro de Itaquera, com 3 andares, não sei o quê, mas, cara, eles são a advocacia tradicional, raiz. Entendeu? Então, assim, e eles ganham muita grana, velho. Entende? Então, não tá certo e errado. Só que o meu sogro, toda vez ele chega para mim e fala assim, Rafa, eu queria fazer tal coisa. Eu vejo você falando sobre isso, vamos desenvolver um negócio novo, vamos fazer isso, vamos não sei o quê. Até o meu sogro, que já, tipo assim, já nem tá mais tão no gás da advocacia, toda hora ele fica me pesquisando e fala assim, vamos fazer tal coisa aí, vamos fazer essa tese aqui, vamos fazer não sei o quê. Então, é unir a estratégia técnica jurídica com a parte empreendedora para criar escala no negócio, entendeu? Sensacional, sensacional. Bem isso aí mesmo. Teve uma colega aqui, a Cíntia. Eu não sei como precificar. Ainda fico sem jeito de falar de valores. Rafa, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho uma estratégia que eu posso passar por Ezequias. Me cobra isso, Ezequias. Eu mando de coração mesmo. Eu fiz um DRE, né, um demonstrativo de resultados, onde você coloca algumas informações e aí você consegue ter um cálculo mais ou menos. Então, eu sempre falo assim, vamos supor que o processo do Dr. Fabiano, né, demorou 12 meses, uma ação consumidor que demorou 12 meses. Né? Então, eu faço uma conta assim, eu pego lá, coloco na tabela, no DRE, eu coloco qual foi a quantidade de tempo. Então, eu vou lá, vamos supor, ele vai e cobra R$ 2.500 para fazer uma ação de negativação indevida, mais 10% no final. Então, R$ 2.500 dividido por 12 meses, em tese, ele ganharia R$ 208, em tese. Só que vamos supor que ele tem que pagar imposto. Então, ele teria que pagar aqui 4,5%. Então, ele já perderia R$ 112.
Então, aqueles 2.500 já não são mais 2.500, são 2.388. Aí vamos supor que ele tira 10% de rateio de despesas administrativas, então menos 250. Menos 250, porque ele tem que pagar as contas do escritório, né? Aí já ficou 2.138. Aí vamos supor que foi uma indicação e ele paga 20% por indicação, menos R$500. Sobrou 1.638. Dividido por 12 meses, ele está ganhando R$136 por mês. Faz sentido para você ganhar R$136 para ficar atendendo uma pessoa durante 12 meses, Fabiano? Não. Essa é a conta. Entendeu? E aí eu coloquei isso num DRE. Então, sempre quando você for fazer, leve em consideração o valor da causa, óbvio, né? Qual que é o... Também a gente não pode, tipo assim, o cliente vai ganhar R$5.000. Aí eu cobro do cliente 3.000. Pô, também não dá, né? Mas aí você tem que começar a colocar no papel o quanto te custa isso. Porque a gente não faz isso. A gente pega ali a média do mercado, porque o meu amigo cobrou 2.000, o outro cobrou 2.500, o outro cobrou... Aí eu começo a cobrar com base no que meu amigo cobrou. E aí eu não faço a conta que eu tenho que pagar as despesas do escritório, que eu preciso pagar o meu parceiro estratégico que me indicou o cliente, que eu preciso pagar imposto, que eu preciso pagar isso e aquilo, quanto que vale a minha hora. E eu não coloco nada disso no papel. Aí eu cobro qualquer coisa. Entendeu? Bem, isso aí. Bom, galera, vamos encerrando aqui. A gente já avançou bem com o horário. Acredito que esse pós é sempre mais interessante, às vezes, porque a gente consegue trocar uma ideia, né? Do que o professor explanando e tal, aí você vai tendo os insights. Eu particularmente, gosto muito, assim. Gosto de ouvir as observações, mas, assim, esses insights que a gente vai tendo pós, né, esses pontos, né, que a pessoa vai trazendo, é sensacional. Eu quero aqui, para a gente finalizar, eu quero indicar esse livro aqui, Gestão Financeira na Advocacia, Bia Macknick. É espetacular. Dá um trabalhão, mas é bom. E esse aqui, ó, Jack Trout, Diferenciar ou Morrer. E o Rafa, em algum momento, comentou aí da gente fazer diferente. Então, sacanagem, hein? Você indicou, assim? eu não estava preparado para indicar livros. Eu tenho vários, mas eu não vou indicar. Depois, se você quiser, me segue lá no Instagram, Apolinário Rafael, e eu te mando alguns livros que são indicações minhas, que eu uso na advocacia e gosto demais, tá bom? É que veio vindo agora. É o que eu falei, vai vir no insight, a ideia, né? A ideia. Aliás, Rafa, vamos deixar de repente programado aqui, a gente conseguir fazer uma live só com essas indicações do que a gente acostuma ler, o que a gente achou, tá? Vamos pensar nisso daí. E a gente solta para o pessoal aí as literaturas que nós acabamos por utilizar nessa questão de gestão, pensamento. Vou deixar uma dica para vocês, se vocês quiserem, né? Só quem ficou até o final, né, e está realmente disciplinado, só dessas 14 pessoas, depois tira um print com o nome dessas 14 pessoas aqui, ó, e eu vou deixar aberto só para elas. Quem ficou até o final, depois, se vocês quiserem, chama o Ezequias e fala, eu quero. A gente abre uma live, eu posso fazer pelo meu Zoom mesmo, tá, Ezequias? Não precisa nem fazer pela OAB, não. A gente vai abrir uma live só de análise de escritórios. A gente vai pegar aqui, cada pessoa vai entrar na live e vai fazer um briefing sobre o seu escritório, sobre o seu modelo. Boa. E a gente vai trocar uma figurinha, quais são os pontos de melhorias que a gente pode fazer. Então, vamos supor, Fabiano vem aqui e vai falar assim, o meu escritório eu trabalho assim, eu prospecto aqui, ele entra por esse funil, e aí ele cai no meu WhatsApp, e aí no meu WhatsApp eu gero conversão, mando o contrato digital, ele assina, e aí eu atendo ele assina, sabe? Aí ele fala o modelo de negócio dele. Aí o Ezequias vai e fala o modelo de negócio dele.
E a gente vai pegar os que estão mais estruturados e a gente vai modelar ele para ser como se fosse um escritório modelo. E a gente replica para a galera. O que vocês acham? Acho Perfeito. top. Essa troca de informações vai agregar muito. A gente tem que abrir, a gente tem que compartilhar o ouro, gente. Para com esse negócio de pensamento miserável de eu não quero falar o que eu faço. Fala pro seu amigo o que você faz, porque ele vai ficar rico também, você vai ficar bem, você vai, entendeu? Você vai ajudar pessoas que não estão conseguindo fazer. Eu falo com o maior prazer o que eu faço, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Porque é o que eu falo, você nunca vai ser o Rafael. Eu nunca vou ser o Ezequias. Eu nunca vou ser o Fabiano. Entendeu? Por mais que eu pegue as ideias deles, mas são eles que sabem fazer. Eu só vou pegar e vou tentar fazer alguma coisa, entendeu? Mas a gente tem que compartilhar. Ô, Rafa, vamos dar um nome disso aqui, rapidão, para a gente encerrar, que daqui a pouco eu entro numa outra reunião. Marca isso aí na agenda. Peraí. Eu vou colocar aqui, ó. Escreve aí, Fraternidade OAB Itaquera. Rafa. Itaquera. Pronto, criei o grupo. Rafa, tá aí você só, tá? Tá. Depois você manda aí com a galera aí. Vou dar um oi aqui. Mas pelo amor de Deus, tá? Só entra quem realmente quer contribuir, tá? Os mimizentos nem entram. Se for lá para ficar enchendo o saco, nem vai. Fica em casa, né? Nem vai. Mas assim, só vai quem realmente quer contribuir, quer aprender, quer fazer, né? O povo chato nem chama para participar, viu, Ezequiel? Pelo amor de Deus. Não, demorou. Ó, a ideia vai ser o seguinte, Rafa. Nós vamos iniciar aqui, ó, somente com quem está aqui. E aí, o seguinte. Fala que foi um benefício que eu criei para quem ficou até o final. Que depois você fala, mas não convidou, não sei o quê. Não. Vai depender de todo mundo que está aqui, ó. Eu tô colando o link convite para você entrar no grupo aqui, tá? Seja honesto consigo mesmo. Cara, 9h20 você suportou até agora. Não faz sentido você passar para outra pessoa. Então, vai depender de você, tá? De quem está aqui no grupo. Então, você não vai passar para ninguém. Se você quer entrar, você pega e entra. Nesse link aí, você já entra no grupo. E a gente vai alinhar essa live aí com o Rafa. Diria um brainstorm aí do escritório, tá? Então, assim, não passa para ninguém. Talvez depois a gente abra uma outra turma, sei lá, qualquer coisa assim. Mas é para esse time aqui, ó. Para essas pessoas que estão aqui. São para os merecedores. Para os merecedores. Persistentes. Para os merecedores. Então, assim, não passa para ninguém. Seja fiel consigo mesmo para fazer jus, assim. Quem está investindo, você está investindo um tempo agora aqui, ó, né? Igual o Rafa falou, é de graça, enfim. Participa quem quiser da live, a mentoria é gratuita. Com certeza, você vai pegar algumas coisas aqui e você vai conseguir desenrolar. Agora, isso que o Rafa propôs, eu já tinha algo em mente, mas é algo sensacional. Eu tinha até nominado de sócio virtual, porque quando a gente tem um sócio, a gente consegue conversar. Perfeito. Então, assim, não passa para mais ninguém, tá? Depois, qualquer coisa, a gente leva a ideia, mas é para esse time aqui, é para esse time que aguentou aí das 7h30 até praticamente 2 horas aqui. Talvez tenha até corintiana aí sofrendo, querendo assistir o jogo. Ó, o Fabiano, vou aguentar ele aqui, ó. O Fabiano tá numa tortura lascada, que os caras estão queimando uma carne lá do lado dele. Eu tô em cima aqui na minha casa, embaixo. Tá rolando um churrasco e o cara tá aqui. O cara tá aqui. Eu tô vendo só as mensagens aqui, ó. Amor, desce. Bom, vamos liberar então o Fabiano. Gente, muito obrigado. Rafael, sem palavras, meu irmão. Obrigado por tudo aí, obrigado pelo o conteúdo. Depois, quem não conseguir assistir isso, vai subir lá no canal da ESA no YouTube.
entendeu? Então, assim, fiquem Palestra. tranquilos em relação, mas o grupo aí é só nosso, tá bom? E a gente pega aí e desenrola. Beleza? Tamo junto. Valeu. Boa noite aí. Obrigado, viu? Para todos. Boa noite, doutor Rafael, doutor Tchau, tchau. Ezequias. Boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente.